Seguindo aqui com o CBN Campinas desta quarta-feira, estamos em contato neste momento com o CEO da Patriani, Bruno Patriani. Vamos falar um pouquinho sobre o mercado da construção civil. Muito bom dia, Bruno. Bom dia a todos. É um prazer conversar com vocês aí, contar um pouquinho da Patriani e do mercado imobiliário. A gente fala desse mercado imobiliário de construção civil, né? Até com base no último CAGED, falando sobre o trabalho formal em junho, foram 3.300 vagas. Claro, a gente tinha um represamento depois de tudo que aconteceu ao longo da pandemia, comércio, né? Voltando com a liberação, né? Ainda estava em restrições, agora a gente está partindo para sem restrições, então uma contratação grande no comércio e também no setor de serviços. Mas o que a gente vem acompanhando, Bruno, ao longo desse período também pandêmico, é que se vários setores foram afetados, e a gente não fala que a construção não teria sido afetada, mas ela conseguiu ser resiliente, ela conseguiu ter a manutenção de empregos e, o que a gente consegue perceber em Campinas, um verdadeiro canteiro de obras em várias áreas. Como é que isso foi possível? Na pandemia, no primeiro semestre, né, do ano passado, todas as construtoras imobiliárias, companhias, empresas do mercado imobiliário foram afetadas igual a qualquer uma outra, né? Mas a construção civil foi sempre tida como atividade essencial. Então, os governos lutaram para manter ela, até porque a gente emprega muita gente com uma mão de obra um pouquinho mais barata. E esse pessoal, ele não tem essa reserva, né? Ele não tem reserva de 1 mês ou 2 meses, não tem dinheiro guardado. Então, esse pessoal não pode ficar sem trabalhar. Então, foi tido como atividade essencial, mas até pelo lado financeiro. Então, somado a isso, né? Somado a isso, a Selic baixa, mergulhou a 2,25. Agora já estamos voltando a patamares um pouquinho mais normais. E crédito irrigado pelo governo fomentou muito quando a gente vem aqui em São Paulo, no interior, no litoral, lançamentos, né, de estúdios, apartamentos grandes, primeira moradia, segunda moradia. Eu acho que todo mundo saiu arranhado, né? Mas entre os prejudicados, a construção civil saiu um pouquinho menos arranhada pela natureza do negócio, pelo número de empregos que gera, diretos e indiretos. E eu acho que um pouquinho disso foi geral. E a Patriani também em Campinas está fazendo alguns lançamentos, como aqui em São Paulo também. E eu acho que foi por conta disso. E além dessa resiliência do mercado e por conta de toda essa situação, né, que você trouxe, agora há perspectiva, com o avanço da vacinação e com o fim das restrições, especialmente aqui no estado de São Paulo, de que a economia comece de fato a se desenvolver um pouco mais. Como é que está a expectativa da comercialização? Porque, né, a construção continuava, né, os lançamentos continuavam, mas a gente sabe que muita gente ainda que tivesse uma reserva, deu uma segurada, né, nos recursos financeiros para saber até como é que tudo isso ia se desenvolver. Nesse sentido, o comércio, né, a comercialização desses apartamentos, desses lançamentos, ele já começa a ter uma perspectiva positiva de melhora agora com esse avanço da vacinação e com a retomada das atividades econômicas? Com certeza, muito boa pergunta. E a comercialização, ela acompanha o movimento das construtoras na vontade de lançar. Então, se eu não vejo procura do meu cliente, eu vou dar uma segurada, vou dar uma repensada no lançamento, se eu devo fazer ele naquele momento ou não. Algumas construtoras chegaram a ter o menor estoque no primeiro semestre agora, o menor estoque da história. Nós, inclusive, o menor estoque da história. Por quê? De novo, voltando à Selic baixa. Para as construtoras, o financiamento e a taxa de juros influencia no financiamento para os clientes. Então, quem financiou o imóvel com a Selic quanto mais baixa, a 2,25, 3,25, pegou o melhor juro basicamente da história. Então, esse juros baixo que comentou muito na planta, né? Porque o pronto a gente até entende mais fácil. Você tem que entrar no financiamento direto. Mas o imóvel na planta também foi muito procurado. O primeiro semestre foi muito forte. O segundo semestre agora também está sendo, por incrível que pareça, muito bem procurado.
Tanto é que as construtoras estão avançando nessa ponte. E a gente vê com o avanço da vacinação, eu costumo falar que a vacinação ela é o melhor método financeiro, é a melhor iniciativa financeira contra a Covid. Tanto o Dona Planta quanto o pronto está sendo procurado, sim. Bruno Patriani, e até um sentimento que a gente vinha ao longo desse período, né, de mais de um ano e meio de pandemia, de uma situação até que meio que anacrônica, quando a gente via tantos setores sendo afetados e tantos trabalhadores sendo afetados, com problemas financeiros. O senhor mesmo citou, né? A situação da Selic, isso ajudou bastante. Porque eu até citei um anacronismo. Porque a gente vê a pujança da construção civil, principalmente quando a gente anda aqui por Campinas, é impressionante. A construção, como o senhor mesmo disse, não parou, mas existia demanda, mesmo numa crise tão grave como foi a crise já causada por uma pandemia, e uma crise que a gente já tem. Infelizmente, o Brasil é cíclico em crises econômicas, né? O empresário e também o consumidor, ele meio que já se prepara para a próxima crise. É meio difícil também trabalhar com isso. Seria bom não ter esse tipo de coisa, né? É verdade. A gente diz que o mercado imobiliário, como ele é de longo prazo, né? Então, por exemplo, se eu faço um projeto hoje, 2021, eu vou estar entregando para o meu cliente em 2025. Se eu começo um projeto hoje, até aprovar, procurar o terreno, fazer o stand, procurar parceiros de venda, fazer os projetos, construir o prédio, entregar, isso é um prazo de 5 anos, é um prazo muito longo. Então, inevitavelmente, a gente diz que o construtor é muito acostumado com crise, né? Porque não tem como você entregar um prédio sem a cada 5 anos sofrer algum imprevisto. A gente diz que no Brasil, até o passado é incerto, imagina o futuro, né? Então, a gente tem que se desdobrar e a gente está vivendo um momento mais pujante. Campinas é um cidadão, Campinas tem um mercado muito forte, um público muito exigente. O mercado imobiliário é muito competitivo, a gente gosta disso, porque quem sai ganhando é o cliente. Ele passa em 10 stands antes de fechar, e fecha o que melhor atende ele para aquelas expectativas naquele momento. Como São Paulo e Campinas é um teste, né? As empresas testam os produtos em Campinas. Se for aceito por Campinas, tem grande chance de ser aceito pelo Brasil inteiro. E Campinas é um mercado, e a gente fica super feliz de estar sendo abraçado, né? Estamos com bastante lançamentos em Campinas, perto de 300 milhões investidos aí. E Campinas é a maior cidade da região, né? É a cidade está entre a quinta, se não me engano, fora as capitais do país. É um mercado muito forte. E além desse investimento, né, que a cidade recebe com esse investimento, com essas construções, com esses novos lançamentos, tem um outro reflexo que é indireto, que é, por exemplo, da revitalização dos locais onde alguns desses empreendimentos estão sendo lançados, né? A gente tem um exemplo aqui, que é a região ali da Aquidauã, que é uma região ali do centro, né, que já passou por um processo de degradação, mas que quando chegam novos empreendimentos, né, comércio, apartamentos, casas, enfim, quando há essa movimentação, acaba tendo um outro reflexo positivo para a cidade, que é que toda a área começa também a se reorganizar. Muito, concordo plenamente. Imóvel, um prédio um pouquinho mais moderno, um pouquinho mais sustentável, tende a puxar vizinhos parecidos, né? Geralmente o primeiro que lança em uma área não muito desenvolvida, é uma área um pouquinho mais escassa de infraestrutura, é o que mais sofre. Mas depois daquilo, os vizinhos tendem a ser parecidos, principalmente se a venda for boa, se o produto for bem aceito naquela localização. Nós tivemos um caso, inclusive, no centro, um pouquinho entre o Camboriú e o centro ali, de um produto, um estúdio que nós lançamos, entregamos ele ano passado, de apartamentos menores, estúdios muito bem feitos, plantas boas, vaga para todo mundo, um prédio super sustentável e moderno, num terreno que não era bem visto assim. O que aconteceu? Logo depois que a gente começou, que a gente entregou o prédio, como o apartamento foi razoavelmente pequeno, e nós já entregamos ele quase pronto para os clientes, a mudança foi muito rápida. Então, em um ano depois que nós entregamos o prédio, a gente já viu uma revitalização super bacana nos quarteirões em volta.
vimos prédios, vimos lançamentos corporativos, lançamentos residenciais e o comércio também, né? O comércio, ele se prepara, ele se modifica para atender aquela demanda que nasceu. Isso é super bacana. É uma mudança que a gente, logo que entrega o prédio, a gente sente, principalmente nos quarteirões, né? Muitas vezes isso acontece antes mesmo da gente entregar o prédio. Então a gente vê o nascimento de um mercado que não tinha, de uma farmácia que não tinha, as prefeituras começam a se movimentar para melhorar a urbanização daquela via, para colocar semáforo ou tirar o semáforo, colocar uma lombada ou tirar uma lombada, ou revitalizar uma praça. Então, gente leva movimento, né? Movimento leva desenvolvimento. E é isso muito que a gente está conversando, é uma linha, né? O primeiro empreendimento, ele tende, se ele for uma área um pouquinho mais escassa de infra, ele sofre um pouquinho mais, mas ele tende a puxar vizinhos parecidos, principalmente se a venda e o produto for bem aceito pela comunidade local. E Bruno, expectativa então, agora falando para esse... Eu vou falar restinho de ano, porque tá complicado, viu? Mas vamos pensar aqui para esse último semestre e também a expectativa para 2022, porque a gente tem várias situações. A expectativa do fim da pandemia, ou pelo menos o controle da pandemia, e uma melhoria no aspecto econômico por causa desse controle. Mas, obviamente, que vai depender de toda a situação política em Brasília. Ano que vem, ano eleitoral, ano que muda ou fica presidente, ou muda ou fica governador, muda-se tudo ou fica do mesmo jeito. Qual que é essa expectativa? A expectativa é boa. É parecida com 19. 19 foi o ano, né, de muito planejamento das construtoras para todos esses planejamentos entrarem em execução em 2020. Aí veio a Covid no primeiro trimestre e jogou água no café de todo mundo. E aí ninguém lançou como esperava lançar. Surpreendentemente, também por conta de tudo que a gente conversou, de taxa de juros. O nosso negócio, ele é amigo de juros baixos e crédito. Nós tivemos isso como uma das medidas pró-pandemia. Mas o 2021 está sendo muito planejamento. O que a gente imagina, o que nós estamos nos preparando para fazer o ano que vem? É um ano curto. É um ano que nós teremos uma Selic mais alta, uma taxa de juros mais alta, quase que igual às taxas pré-pandemia, pré-Covid. Ainda não vamos estar em 8, mas a gente deve finalizar o ano em 7. É o que o Copom está apontando. Mas o ano que vem ele vai ser de mercado imobiliário mais estável, o que é bom para a gente. A gente também não gosta de muita loucura, aquela muita euforia. Isso lembra uma bolha imobiliária. E a gente gosta de crescimento saudável, um pouco mais lento, mas sempre no concreto, né? Não uma coisa muito fantasiosa. Então a gente imagina um resto de 21 muito bom, com o avanço da vacinação e com o avanço da volta ao normal, mas o 22 também. Principalmente no segundo semestre. O segundo semestre vai ser irrigado por alguns lançamentos bons, alguns lançamentos de padrão bacana. Padrão bacana, como eu digo, é lançamentos mais inteligentes. Seja Casa Verde Amarela, seja médio, seja alto padrão, seja altíssimo padrão. Lançamentos cada vez melhores para o público que a construtora está tentando atingir. Mas a gente vê um ano de, no máximo, 7 meses, 8 meses, né? Porque nós teremos uma eleição polarizada, uma eleição difícil, e isso atrapalha um pouquinho os negócios. E logo depois vem uma Copa do Mundo, né? Com o maior evento esportivo da Terra, no Catar, no final do ano. Então isso também dá uma travada nos negócios, o pessoal acaba não tendo tanta urgência por comprar apartamento, por locar apartamento, por vender terreno, e assim é a vida. Mas a gente imagina um 2022, nós temos grandes planejamentos. Planejamos lançar, esse ano nós estamos lançando 10 prédios, entre ABC, São Paulo, interior e Campinas, como uma principal praça de lançamento esse ano. O ano de 2022 também. Mas teremos que concentrar nos primeiros 6, 7 meses ali. Bruno Patriani, CEO da Patriani Construtora, queria agradecer a participação do senhor aqui no CBN Campinas, a gentileza de atender novamente a CBN. Imagina, eu que agradeço. Obrigado, pessoal de Campinas, obrigado, CBN. É sempre um prazer poder falar um pouquinho com vocês. Tá aí então a nossa conversa falando sobre a construção civil que
para quem anda por Campinas percebe muito bem, um canteiro de obras, né? Vários empreendimentos em vários locais, passar pelo Cambuí, pela Nova Campinas, mas outras regiões aqui de Campinas, Campo Grande, Parque Prado, bastante, Parque Prado expandindo algo que ele já foi criado para isso e segue se expandindo, né? Lina de Souza. E o Bruno aí lembrando também, cara, nem lembrava. Mas 2022 tem muita coisa. É verdade, eu também assustei quando ele falou, não tinha parado pra pensar nisso. Tem muita coisa. Tem Copa do Mundo. Que ano, hein? E vai ser no final do ano ainda. Depois, geralmente é antes das eleições, vai ser depois das eleições. Copa do Mundo lá no Catar. E é realmente isso, né? Que quando chega a Copa do Mundo, o pessoal fala, mas o que tem a ver a Copa do Mundo? O pessoal, não vou sair de casa no momento que tá tendo jogo, rapaz. Eu quero. O que o pessoal compra? Compra TV. Geralmente o que tem é renovação de TV, né? Sai aquela que 269K. Felipe Savioli já está pensando lá numa de 103 polegadas. São IMAX. Mas olha, com tudo interligado, tomara que a gente já tenha superado a crise hídrica e que a bandeira da energia elétrica não esteja nesses patamares, senão vai jogar água no café, como ele disse aí, dos torcedores. Exatamente, também, né? Tem que ver aquela coisinha lá, se é A, né? Colocou B, C, rapaz, já começou a efetividade da TV. Mas o pessoal compra, impressionante. É verdade. E vai ser depois da Black Friday, né? Olha que beleza. Então, 10h30.